Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar sobre 3 conceitos muito caros à filosofia, que são da área da antropologia. Antropologia, em primeiro lugar, o que isso significa? Como o próprio nome já diz, então é o estudo do homem ou do ser humano, né? Ou seja, da sua capacidade de inventar formas diversas de ser humano. Nós somos animais, nós temos instintos, buscamos sobreviver, mas também somos seres culturais. E o que significa ser cultural? Significa inventar jeitos de se comunicar, jeitos para comer, para vestir, para namorar, de ser e estar no mundo. Eu costumo dizer que o ser humano, assim como os demais animais, ele nasce, ele cresce, ele anda, se comunica, come, se reproduz, sente calor, sente frio, morre, etc. Mas ao contrário dos animais, dos outros seres, né, o ser humano é o único que tem a consciência de ter nascido e tem consciência de que um dia vai morrer. O único que escolhe quando vai fazer a maioria dessas coisas que eu falei agora, né? Por exemplo, eu posso deixar de comer algo que pode não estar fazendo tão bem para mim, né? Devido à minha saúde, etc. Mesmo estando com fome. Ou posso escolher o momento de gerar meus descendentes. Isso o ser humano ele faz essas escolhas ao longo da sua vida. Nós fazemos parte da natureza, mas nós nos diferenciamos dela de diversas maneiras. Então é isso que vai ser a distinção, a peculiaridade do ser humano. Além disso, apesar de não sermos dotados, por exemplo, de asas como os pássaros, né, nós somos capazes de criar o avião, né? Apesar de não termos pelos e penas como os animais para nos proteger do frio, nós somos capazes de criar vestes apropriadas para cada ocasião e por aí vai. Então nós temos o quê? Habilidades. Essas habilidades é que vão ser incorporadas à nossa cultura. E de que maneira essas habilidades são incorporadas à cultura? Então, a gente vai começar diferenciando aqui o que é natureza e o que é cultura, para depois mostrar como é que ela é incorporada à cultura. O que é natureza? Natureza é aquilo que faz parte do que é necessário, ou seja, não tem jeito de ser de outra forma, ou seja, aquilo que nós não podemos escapar. Todos nascem, todos morrem, todos têm que se alimentar em um determinado momento. Eu posso escolher, né, no plano da natureza, eu posso escolher parar de me alimentar em um determinado momento, mas eu tenho que me alimentar em algum momento para evitar a inanição. No plano da natureza, a liberdade ela não existe, ou pelo menos não no sentido em que a gente pode fazer uma escolha sobrepondo a ela. Essa escolha de não se alimentar, ela tem um tempo de duração, né? Eu preciso me alimentar para sobreviver. Isso faz parte da natureza. Já os animais e as plantas, eles não escolhem, né? Não escolhem nada em sua vida, em momento algum. Eles não podem ser o que não são já de nascença. Por exemplo, um açaizeiro. O açaizeiro ele não pode escolher produzir bananas, né? A partir de hoje eu não quero mais produzir açaí, não vou produzir bananas. Um cachorro ele não pode escolher não latir. Não, a partir de hoje eu não vou latir não, eu vou miar. Né? Um pássaro, apesar de às vezes representar aquela ideia de liberdade, né? Porque a gente fala de voar, né? Ele não pode escolher não voar, ele não pode escolher ir caminhando, né? Todas essas coisas fazem parte do instinto desses animais e são condutas o quê? Inatas, ou seja, eles nasceram com essas condutas. Então, condutas inatas, aquelas condutas com as quais os seres nascem. O ser humano também tem condutas inatas, mas além delas, como eu disse anteriormente, ele tem condutas que são adquiridas. E aí que se situa a definição de cultura. A palavra cultura ela vem do latim colere, que significa cultivar. Enquanto natureza é o plano dos limites, esses limites que são impostos à nossa liberdade, e a gente tem ali uma supremacia de condutas inatas e instintos, a cultura é o plano da mudança e o plano da liberdade, e principalmente da ampliação das capacidades humanas pelas condutas adquiridas ao longo do tempo. É interessante, ao longo do tempo, eu posso pensar só, não ao longo da minha vida, não, ao longo de todo o tempo. Dos valores às instituições, da linguagem aos papéis de gênero, do jeito de comer ao jeito de amar, tudo é cultural. Por isso, quando falamos de cultura nordestina, nós falamos da música, nós falamos dos tipos de comida, do jeito de falar. É isso que vai distinguir aquilo que é peculiar aos nordestinos, por exemplo, né? Ou seja, todos somos seres humanos, somos iguais em dignidade, mas somos diferentes culturalmente. E isso pode variar, não apenas de um grupo para o outro, mas de indivíduo para indivíduo, porque vai envolver também escolhas que cada ser humano vai fazer para a sua vida. Então, por isso é importante nós tomarmos um pouquinho de cuidado com o etnocentrismo, que é a mania de achar que a nossa cultura é melhor que a do outro. E isso nos leva a refletir um aspecto negativo da cultura. Todas as formas de discriminação e preconceito, como sexismo, racismo, xenofobia, elas são construções culturais também.
Ninguém nasce preconceituoso. Uma criança ela não nasce preconceituosa, racista, machista. Contudo, existe sempre um movimento para naturalizar esses aspectos que são discriminatórios na cultura. E por que eles são naturalizados? Olha, alguns grupos, eles se beneficiam com essa naturalização daquilo que não é natural, né? Daquilo que é cultural. Por exemplo, quando a gente diz que educar é uma característica da natureza feminina, o que está querendo dizer? A gente está querendo tirar um pouco a responsabilidade dos homens pela educação dos filhos, né? Então, é natureza da mulher educar, como se só a mulher pudesse educar os filhos. Quando muitos dizem que é natureza do povo indígena ser preguiçoso. Isso é uma maneira de utilizar um subterfúgio para justificar a supressão das suas terras, a dizimação de sua cultura, como ocorreu tanto no período da colonização, como ocorre até hoje. E isso vai além, gente, isso vai além. Nós chegamos ao cúmulo de naturalizar até mesmo a desigualdade social, a pobreza, lógico, como um discurso daqueles que desfrutam de benefícios de ter tido a sorte de nascer numa classe social privilegiada. Então a pessoa ela nasceu numa classe, vamos dizer assim, privilegiada, e ele sempre naturaliza a desigualdade, inclusive trazendo às vezes discursos meritocráticos, como se a pessoa que nasceu pobre tivesse culpa disso, né? Ou seja, naturalizar aquilo que é cultural, nesses casos, é um jeito encontrado por aqueles que não querem a mudança para não perder o poder e continuarem mantendo seus privilégios. E um dos aspectos fundamentais da cultura, aí sim vem aquela ideia de tempo, né, que eu estava falando, de propagar no tempo. Então, um dos aspectos fundamentais da cultura é a linguagem. A linguagem simbólica ela é uma marca que vai distinguir o ser humano dos demais seres da Terra. Através da linguagem, o ser humano ele ultrapassa a natureza, né? Ele vai representar e ressignificar o mundo. Ele vai criar novas leis, valores que não vão ficar presos a um determinado tempo ou a um determinado lugar. Vejam, por exemplo, essa aula, né? Nós aqui estamos nos comunicando, falando sobre algo que foi estudado por outros, podemos falar a mesma língua, ou seja, podemos enxergar o mundo com os mesmos olhos. Podemos aprender com as experiências passadas, ao invés de termos que inventar tudo do zero. Isso só foi possível através de quê? Da linguagem. Mas é importante ressaltar que quando a gente fala em linguagem, a gente não está se restringindo à linguagem falada ou escrita, não. Por isso nós dizemos que o ser humano é um animal simbólico, porque todas as linguagens, elas são uma forma simbólica de representar o mundo à nossa volta. Enfim, a comunicação pela linguagem simbólica é um processo cultural, ou seja, ela é um produto da cultura. Mas o que é interessante é que sem ela não existiria a cultura, se o ser humano não tivesse a possibilidade de desenvolver a sua própria linguagem. Daí a impossibilidade de a gente falar em cultura sem falar em linguagem. As duas coisas estão muito ligadas. Por quê? Porque a cultura, como um elemento distintivo da humanidade, nasce exatamente da singular capacidade do ser humano de assimilação e de comunicação. Então, dito isso tudo, vamos fazer aqui uma questãozinha que caiu no Cimage, né? Para a gente poder ver se a gente compreendeu bem o conceito. Então vamos lá. Os fragmentos de textos relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. Então o primeiro fragmento vai falar o seguinte. É interessante observar que não falta ao chimpanzé a mesma capacidade de observação e de intervenção de uma criança no primeiro ano de vida, faltando-lhe, porém, a capacidade de comunicação. Assim sendo, cada observação realizada por um indivíduo chimpanzé não beneficia a sua espécie, pois nasce e acaba com ele. No caso humano, ocorre exatamente o contrário. Toda experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação. Assim sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Então, o segundo fragmento. Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso de símbolos. Então vamos lá, a questão é, a relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato de, letra A cultura como elemento distintivo da humanidade nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação? Gente, logo de cara é exatamente essa a letra. Por quê? Porque é exatamente a cultura que vai distinguir o ser humano dos outros seres,
né? E é uma característica singular, né, com a qual ele nasce, né, e que pode assimilar todas as coisas e comunicar-se com os demais seres. Ou seja, como disse lá no primeiro fragmento, né, um chimpanzé pode ter uma capacidade grande de fazer coisas que pela observação, pela invenção, etc. Por exemplo, se eu pegar um cacho de banana, colocar no alto aqui da sala, né, e colocar um chimpanzé, né, e ele vai tentar fazer de tudo para pegar esse cacho de banana. Ele pode pegar uma vara, cutucar, ele pode arrastar uma cadeira para poder tentar pegar a banana. Então ele pode ter capacidade criativa. Então essa capacidade é importante, mas ele nunca vai dizer para os outros chimpanzés, ó, vai lá, para você pegar aquela banana, você vai pegar aqui um pedaço de bambu, você consegue cutucar a banana. Não, essa capacidade ela é do ser humano, né? Então, exatamente isso que está nesse fragmento aí. No caso do humano, toda a experiência de indivíduo é transmitida aos demais. Então, gente, basicamente era isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.